Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos e queridas irmãos e irmãs, aqui estamos nós levando a palavra de Deus para as famílias. E hoje nós vamos partilharmos inicialmente sobre o livro de Jonas. O que tem a ver Jonas com as famílias? Nós podemos fazer isso através do Espírito Santo de Deus. Jonas, a palavra diz que Jonas era filho de Amati. E Deus disse para ele: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela que a sua maldade chegou até mim. Então, Deus pediu para que Jonas fosse a Nínive levar a palavra de Deus para a conversão daquele povo. E Nínive era uma cidade enorme. Só para atravessar Nínive seriam 3 dias, diz a palavra de Deus. Seria necessário 3 dias a pés. E Jonas inventou de desobedecer a Deus. E o que foi que aconteceu? Aí ele foi engolido pela baleia. Mas antes disso, né, ele temeu. Não sei se ele estava com medo, né? Se eu vou fazer isso, nada. Lá vai eu para Nínive, uma cidade. Nínive é uma cidade violenta. Pois é. Prostituição, roubo e tudo mais. E eu sozinha vou me meter nessa. Né? Eu vou fugir dessa realidade. Né? E aí ele foi, né, para Tarsis, né? Se escondeu. Se esconder. Né? Fugir da missão que Deus lhe confiou. Né? E aí pagou, né, a passagem de barco para Tarsis, e aí veio o que ninguém esperava. Uma grande né? tempestade. Uma grande tempestade. E mediante aquela tempestade, Jonas não estava nem aí, né? Desceu, foi dormir, não estou nem aí. Nada a ver com essa tempestade. Né? As pessoas do barco, né? Exatamente. Começaram, cada um clamando pelo seu Deus, né? Para que aquela tempestade passasse. E aí jogou o jogo da sorte para ver com quem que estava, né? Quem era a pessoa que estava causando aquele transtorno todo, aquela tempestade, e a sorte caiu sobre Jonas. Viram o camarada dormindo, todo mundo preocupado com a tempestade. Aí disse: deu o camarada dormindo lá embaixo, no porão. Chama ele. E fizeram investigação com ele, né? Foi, quem és tu? Quem és tu, né? Reza para o teu Deus, para que ele né, acalme essa tempestade e a gente não sofra com essa tempestade. Quem é teu Deus? Né? Quem é teu Deus, né? E ali Jonas, me atire ao mar, né? Que quem está causando isso sou eu mesmo. Né? E aí o pessoal jogou Jonas no mar, Deus teve ainda a misericórdia, né? E a baleia pegou o Jonas, né? Ele ficou por 3 dias, né, na barriga da baleia. Digamos assim, né? Um peixe grande. É. Então, mostra que... Qual foi a atitude de Jonas diante do pedido de Deus, né? Desobediência. Né? Desobedeceu a Deus. E daí veio a tempestade onde Jonas estava. E a tempestade se acalmou quando Jonas reconheceu. Primeiro ele disse: realmente, eu sirvo ao Deus de Israel. Eu sirvo o meu Deus. E daí ele foi atirado ao mar. Quando foi atirado ao mar, a tempestade se acalmou. E Jonas, dentro do peixe, começou a dizer: de minha angústia clamei a Yahvé, e ele me respondeu. Do seio do Sheol pedi ajuda, e tu ouviste a minha voz. Lançaste-me nas profundezas, no seio dos mares, e a torrente me cercou. Todas as ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. E eu dizia: fui expulso diante dos teus olhos. Né? E lá no versículo 10, diz: quanto a mim, com cantos de oração de graças, oferecer-te-ei sacrifícios, e cumprirei os votos que tiver feito a Yahvé. A Yahvé pertence à salvação. Então Yahvé falou ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra firme, em Nínive.
E Jonas foi cumprir o papel dele. Vejamos, pois, a tempestade numa família, numa casa. Quem não vive tempestade? Todo mundo passa por tempestade. Grande ou pequena, ela existe. Mas quanto mais nós reclamarmos, a tempestade vai continuar ou vai desaparecer? Cada vez que eu reclamar. Vou aumentar. É cruel. É exato. É cruel mesmo essa realidade, né? Mas quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, mais aumenta. É. Né? Ela não vai passar, né? É preciso reconhecer, né? Como Jonas reconheceu quando estava já, né, na barriga do peixe, né? A Bíblia diz peixe, eu falei baleia, que Um peixe grande. é um peixe grande. Tá, tudo bem. E aí ele oxente, né? Então eu preciso rever, né? Tudo isso está sendo causado por minha desobediência a Deus. Né? Muitas vezes a nossa tempestade é porque nós somos desobedientes à palavra de Deus. Deus nos fala, né? E a gente vai por outro caminho, a gente quer fugir, né? A gente quer fazer do nosso jeito, porque às vezes a gente tem medo, porque a gente quer realmente que as coisas aconteçam, né, da maneira que a gente quer, não da maneira de Deus. Então, por isso muitas tribulações, por isso muitas situações na nossa vida que nós passamos, porque nós somos desobedientes a Deus. E aí você pode refletir, né? A tua vida, o que está acontecendo na tua vida? Por que será que está acontecendo isso? Né? Muitas vezes acontece com o outro, né? Vamos partir do princípio de uma enfermidade. Às vezes a pessoa está com uma enfermidade, não é porque ela merece, né? Mas é porque as pessoas que estão em volta dela precisam, né, abrir os seus olhos para buscarem mais a Deus. A gente viu aqui nessa história, né, nessa parábola de Jonas, que quando eles jogaram Jonas ao mar, o que aconteceu? Né? O mar acalmou. E aí todos aqueles tripulantes, essa palavra que eu estava querendo, Isso. todos aqueles tripulantes, no momento que viram o Deus de Jonas é poderoso. E todos se voltaram, né? Aqueles que acreditavam em outros deuses, nesse momento passou a acreditar no Deus de Jonas, né? Então, muitas vezes acontece isso na nossa vida. A enfermidade da tua casa, a tribulação que está acontecendo na tua casa é para que você busque mais a Deus, para que você reconheça mais o poder de Deus na sua vida, na vida da sua casa, na vida da sua família. Nenhuma tempestade ela é Em vão. em vão. Nenhuma, nenhuma. Da mais dolorosa à mais leve tempestade, mas todas Deus quer falar ao seu coração. Deus quer falar àquelas pessoas que estão ali, né? Então, por isso nós precisamos estar, né, com o nosso coração voltado para Deus. Quando Jonas, né, se voltou para Deus, né, reconheceu que a falha estava nele de estar fugindo, né, e quando ele disse, não, agora, Senhor, eu me rendo, né, faça-se, né, e aí quando ele se colocou realmente, né, não, Senhor, agora eu vou fazer penitência, eu vou fazer o que tu queres, o Senhor expulsou ele da baleia em terra firme, e aonde foi a terra que ele Fugiu. que ele foi parar, né? Nínive, né? A baleia expulsou ele e ele foi na terra já de Nínive, né? Nínive. Então, é isso que Deus faz conosco quando nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus. Deus, ele vai, né, tirando todas essas tribulações, todas essas tempestades, né, da nossa vida. E a tempestade passa, né? Sim, Não adianta querer fugir dela.
ela vai passar. Quer queira, quer não. Tudo que começa termina. Ela só fica repetindo quando eu reclamo. Né? Deus entende que quando eu reclamo, é para acontecer de novo. Porque eu não aprendi ainda, na verdade, durante a tempestade, eu não aprendi ainda o que Deus quer que eu aprenda. Aquela tempestade, essa tempestade que hoje eu estou passando, Deus quis que eu aprendesse algo. E a partir do momento que eu aprendo, já vou à frente, já vou para outra situação. Na sua casa, na sua família. Gente, não adianta nós querermos resolver as coisas fugindo. Não vai resolver. Qualquer tempestade, qualquer dificuldade que tem na nossa vida, fugir dela não resolve. Aumenta mais, né? Aumenta mais, piora a Aumenta situação. mais, né? E veja que tudo aquilo que Jonas passou, né? O propósito dele era levar a palavra de Deus àquela cidade, né? Que estava totalmente em pecado. E eu sei como é que eu vou fazer, né? E ali ele testemunhou, né? O amor de Deus e saiu pregando nas ruas, Forma né? forte. De uma forma forte, né? Saiu e ali todos, né? Todos se converteram. Até o jumento. Até os jumentos, exatamente. Aí diz a palavra. Né? Aí ele tem até um pouquinho de egoísmo dentro dele. Grande, né? grande. Depois que o Senhor disse que senão ia destruir, né? Era Nínive. Aí, depois de tudo que ele pregou, todo mundo se converteu. E ele foi lá pro monte assistir. Agora eu vou. Agora eu vou assistir a distribuição desse povo. Ver esse povo todinho destruído. É isso que eu quero ver. Não foi assim. O povo estava de coração aberto. O povo estava preparado para ouvir a palavra de Deus. Estava em pecado? Estava. Mas estava de coração aberto. Faltava alguém para levar a palavra. Quem sabe na nossa casa o povo não está com o coração já aberto, preparado para nós vivermos. E se eu não viver a palavra de Deus, não vai acontecer a conversão que eu quero. Se eu só reclamo, por que tu não vai para a igreja? Por que tu não vai para a missa? Por que tu não reza? Não, não é assim. Eu preciso continuar orando, confiando, convidando, né? Confiante que Deus vai fazer a obra nos corações de todos aqueles que eu quero que mude. Mas eu também preciso mudar. Se eu não sou obediente a Deus, como é que os meus vão ser? Se eu não rezo, se eu não oro, se eu não leio a palavra, como é que os meus vão fazer? Se eu não amo. Se eu não amo, se eu não perdoo, grande... se eu não sou afável, se eu não for carinhoso, se eu não for, né, se eu não amar, não vai. O mandamento maior de Deus é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Né? Às vezes, dentro da nossa casa, está tanta tribulação, né? E a gente não sabe como fazer para acalmar essa tempestade. E aí eu digo assim que cumprindo o primeiro mandamento de Deus, amando. Né? A maior força que nós temos é o amor. Exatamente. É o amor. Né? Foi pelo amor que Deus nos salvou. Né? Então, a partir do momento que eu começo a mudar a minha concepção, né? A minha visão de entender que na minha casa precisa ter amor, aí começa a ter uma outra... As coisas começam a encaixar. Exatamente. A outro modo de viver, outro modo de ser, né? Porque aí você diz assim, mas está tão difícil porque eu tenho um filho drogado, um filho alcoólatra. E como é que eu vou agir, né? É uma tempestade grande você ter um filho, né, nessa situação. Mas todas as vezes que seu filho chega em casa drogado, alcoólatra, como é que você acolhe? Você acolhe com palavras duras? Você acolhe com ignorância? Que são palavras duras? Você despreza, né? Humilha. Não é por aí. Quando você passa a agir com amor, mesmo seu filho fedendo a cachaça,
você dá um abraço e diz: meu filho, eu te amo. Mesmo, né, seu filho chegando em casa com drogado e você abraçar seu filho e dizer: meu filho, eu te amo. Essa tempestade, ela vai se acalmando com o tempo. Não vou dizer que se você, uma vez que você fizer isso, a tempestade já passou. Não. Vai ser preciso você fazer isso muitas vezes. Muitas vezes. Mas muitas vezes. É o teu amor que vai transformar essa realidade da tua casa. Ela vai passar, né? Como diz a música de Padre Manzotti, Isso. Padre Reginaldo Manzotti, a tempestade Vai vai passar. passar, né? Mas a palavra de Deus também diz isso, a tempestade vai passar, né? Assim como passou para muitos, vai passar. E aí a gente vai ver também que na palavra, né, no Evangelho de Mateus, né, o capítulo 8, né, versículo 23 a 27, vai falar também dessa tempestade. Porque no meio da tempestade, a gente está focando na tempestade, nos trovões, né, o mar, né, as águas, e ali o mar vai engolir o barco, e a gente, e agora, como é que eu vou fazer, né? Mas aí o Senhor vem, né, vem despertando-nos para que nós possamos ter fé, né? Ter vida de oração. Ter vida de oração. Porque, às vezes, nós somos pessoas de oração quando está tudo bem. Né? Ah, tá tudo bem, eu sou de oração, eu louvo, eu vou para o grupo de oração, eu vou para o dia do louvor, eu vou para a canção nova, eu vou ser louvando. Aí vem a dificuldade. Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. Eu não vou mais rezar, Deus não me ama. Deus não me ama, eu não vou mais para a igreja. Não, para o grupo de oração, não vou mais não resolve nada, não vou. Não, é hora de Também não vou persistir. rezar mais, nem em casa mais eu vou rezar. O Senhor não escutou as minhas preces, o Senhor não melhorou a minha situação, o Senhor não me deu isso, o Senhor não me deu aquilo. Né? Exatamente. Né? Vejamos, como o Gineide falou, em Mateus 8, de 23 a 27, né? Jesus, quando estava no barco, Jesus dormia. Daqui a pouco veio a tempestade. E Jesus estava, né, até, como nós vimos o padre falando, às vezes, aquele balancinho do barco, Jesus estava achando tão bonzinho, estava até ninando Jesus ali. Né? O barco balançando, ele, oxe, tá bom aqui, tá um sono bom, essa ninação aqui, ó. O barco balançando. Os discípulos correram lá e disseram: Senhor, tu não se importa que a gente morra. O barco vai afundar, a tempestade está grande. Jesus disse: homem de pouca fé. Subiu lá, olhou para o mar e fez: te acalma. E o mar parou. Gente, o mar não é imagem e semelhança de Deus. O mar é algo da natureza. Quem é imagem e semelhança de Deus? Nós. Quem deve obedecer mais a Deus? Nós. Se Deus disse ao mar: te acalma, Ele também diz para nós: Wellington, te acalma. Geneide, te acalma. Diz para você: se acalme. E nós não acalmamos. Porque a gente fica feito aquele menino chorão, querendo a chupeta e fica ciscando até o chão. Se pudesse rasgar o chão com os pés. Precisamos nos acalmar, precisamos colocar Jesus no centro e não fazer desse modo que o Geneide vinha falando. No meio da tempestade, não vamos focar no problema. Vamos focar em Deus. E quando Jesus acalmou a tempestade, os cabras ficaram tudo assombrados assim. Que homem é esse? Até o mal obedece. E ele não obedecia. Né? Foi obedecendo aos poucos. Precisamos ser obedientes a Deus. Precisamos frequentar mais grupos de oração. Precisamos ir mais à missa. Precisamos conhecer mais a igreja para amar mais a Deus. A gente só ama aquilo que a gente conhece.
Nós não conseguimos amar o que não conhecemos. É impossível. E às vezes dizemos, eu amo meu Deus. Amar a Deus é quem obedece. O caso de Jonas e o caso aqui do pessoal. E dentro de tudo isso, a família precisa estar voltada para Deus. Um tem que começar. Né? Um tem que começar. Mas começa sem reclamar, sem exigir. Aonde foi? Aonde é que tem na Bíblia Deus exigindo que nós devemos seguir Ele? Em lugar nenhum da Bíblia. Nem em lugar nenhum. Ele diz assim, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Várias vezes no Evangelho, Jesus disse. Então devemos seguir Jesus por amor. Né? Se for por necessidade, não é necessidade de Deus, é minha necessidade. Deus quer usar você, é porque Ele quer. Não é porque Ele precisa de você, mas Ele nos ama, porque Ele tem amor por nós. Ele tem misericórdia. Ele tem um amor incondicional por você. Um dos pecados que a gente comete, que nós cometemos, que é necessário confessar mesmo. Dizer, sabe, Senhor, me perdoa, porque eu disse várias vezes que o Senhor não me amava. Ora, que conversa furada. Jesus morreu numa cruz. Que tempestade é aquela que Jesus estava passando? Olha que tempestade. Foi maltratado. O dia todinho, entrou pela noite apanhando, humilhado, sendo maltratado. Ainda com fome, sede. Ainda carregou uma tora de pau nas costas. Caminhou, levando chicotada, sendo humilhado. Recebeu o olhar da mãe de amor no caminho, recebeu. Recebeu o carinho de Verônica no caminho, recebeu. Mas ele chegou lá na cruz. E ele disse o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha, Jesus está mostrando aí para nós nessa ação que no meio da tempestade precisa ter perdão. Precisa ter esforço. Precisa saber que precisa obedecer a Deus. Jesus fez tudo aquilo por amor a nós e obediência ao Pai. Lembra quando ele estava no Getsemane? Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Olha aí. Né? Então, tudo isso é mostrado a nossa obediência. Jesus mostra claramente o quanto nós precisamos estarmos abertos a essa graça, a esse movimento. A psicologia mostra isso. A psicoterapia mostra isso. Em todos os lugares de saúde mental, saúde física, é necessário a obediência e o perdão na nossa vida. Se não vivermos assim, vai dar tudo errado aqui e do outro lado, quando a gente morrer. Tá tudo perdido. Tá tudo perdido. Mas é isso, gente. Acreditarmos nesse poder maior, que é o poder de Deus sobre a nossa vida. A tempestade, ela passa. Né? Todos aqueles discípulos, na hora da tempestade, estavam com Jesus ali. Né? Recorreram a Jesus, Jesus acalmou. Muitas vezes nós estamos com medo. Nós estamos sem saber, né, como já falei, a gente está sem saber o que fazer. Recorre a Jesus. É Ele. Né? É Ele que acalma as tempestades da minha vida, da sua vida. É nele que nós temos que buscar todos os dias. Buscar ouvir a Deus. Buscar sentir Deus. Buscar viver a vontade de Deus. E aí nós vamos ter o retorno, né? E nós devemos fazer isso não porque precisamos, mas porque nós somos, né? Nós somos seres que precisamos de Deus.
né? Não é porque precisamos. Claro que é porque precisamos, gente. Quem é que não precisa? Todos nós precisamos de Deus. Nós não somos suficientes para realizar em nossa vida aquilo que nós precisamos. Nós precisamos de um ser superior, que é Deus. Nós precisamos da nossa vida. 24 horas. Se hoje nós estamos aqui, né, se você está aí respirando, é porque Deus quis. Porque Deus permitiu que hoje você acordasse. E por que Ele nos permite que nós acordamos, que nós passamos até esse horário? Porque o minuto seguinte a gente não sabe, né? Por que Deus está nos permitindo hoje vivermos? Para que nós possamos buscá-lo. Cada dia é uma oportunidade de buscar a Jesus em meio às tempestades, em meio às bonanças, em todos os momentos, buscai o Senhor. Agradeça ao Senhor pelo bem que você está vivendo, pelas alegrias que você está vivendo. Agradeça ao Senhor pelas tribulações que você está vivendo. Agradeça. E peça sabedoria, peça discernimento ao Senhor para que você percorra o caminho que Deus quer para você. É abrir o seu coração e focar em Jesus Cristo. Focar na graça que Ele tem para você. Focar na graça da tua vida hoje. Que através de você, a tua casa pode dar um grande pulo, né? Para o melhor. Basta o primeiro passo. Alguém precisa dar um primeiro passo. O primeiro passo de amor, né? Que vai dar tudo certo. Mas se você não der o primeiro passo, vai ser mais difícil. É você hoje que Deus está te dando a oportunidade de ouvir isso. Então é o momento de você dizer: na minha casa a tempestade vai passar, porque eu vou começar a agir de maneira diferente. No mínimo, amar os seus, que já é um grande passo. Porque quando a gente ama, a gente passa por tudo, né? Quando a gente ama, a gente suporta tudo. Então, esse amor, ele precisa ser vivo. Esse amor precisa ser atuante, né? E deixa esse amor maior, Deus, fazer parte da tua vida, né? Deixa Deus agir na tua vida, que tudo vai passar. Mas hoje ou mais amanhã. Creia. Creia. Os discípulos, né, foram atrás de Jesus. E Jesus apacentou, né? Apacentou a tribulação. A tempestade acalmou. Então clama por Jesus. Não reclama. Clama por Jesus. E a tempestade vai passar. Pois é. E assim nós ficamos hoje, Isso. né? Agradecendo a você por estar se inscrevendo no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, né? Aperta o sininho, assim, tá? Exatamente. Dá o seu like também, né? E Compartilha. compartilha. Que Deus abençoe você, O abençoe endereço. a sua casa. O endereço mudou, nós estávamos em conexão, né? Conexão a 273, mas aí foi se estudando e algumas pessoas sugerindo, então a gente mudou o nosso lema, né? Para cenáculo em família, tá? Porque como nós estamos tratando muito de família, estamos conversando sobre família, né? Tudo a ver, tá bom? Então, desde já, nosso muito obrigada, que Deus abençoe e tenha um dia na graça de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos, a sua casa, e permaneçamos em oração. Porque a tempestade vai passar. Com certeza. Que Deus nos abençoe.